que eu tô pensando. Todo mundo quer saber o que eu tô pensando. Eu tô pensando no futuro aqui da nossa região. Nesse lugar tão bonito e cheio de riquezas. É isso que eu tô pensando. Não tá sabendo? Agora somos MIT. Isso quer dizer que somos município de interesse turístico. O futuro chegou. Isso é uma grande conquista. Agora podemos desenvolver o turismo dentro dos critérios de sustentabilidade. E sobre esta novidade temos uma oficina. Ela vai nos mostrar, nos ajudar a criar e desenvolver a nossa meta: implantar o turismo sustentável. Isso, vamos aprender o mais importante: fazer um planejamento. E ele precisa ser participativo. Precisamos de todo mundo que vive e atua na nossa cidade. Representantes do poder público, as empresas e você, que faz parte da nossa população. Esta é a base para tudo. Daí, a gente faz uma bela revisão do plano de turismo sustentável para valorizar a nossa maior riqueza, que é a natureza. E também nossa história, nosso folclore e nosso conhecimento. Todas as coisas aqui da nossa terra. E você que é produtor agrícola, tem hotel, hospedagem, é artista, artesão, tem restaurante, você tem que participar. E quem mais entende da nossa região do que o nosso povo? Avise os amigos, os compadres, as comadres, todos devem participar. E será por internet, online. Então, este é o futuro que eu estava pensando. Ele é agora. Boa noite a todos. Meu nome é Braulina Vilhena, eu trabalho na Prefeitura de Paraibuna, sou chefe da divisão de turismo daqui. Então, bem-vindos à primeira oficina virtual da revisão do Plano Diretor de Turismo Sustentável de Paraibuna, onde a professora Cleide Pivotti apresentará para vocês todo o trabalho que está sendo realizado. Boa noite, professora. Bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. A senhora pode falar um pouquinho o que vai ser a noite de hoje? Claro. Não precisa. Desculpa. Boa noite a todos. É realmente com imenso prazer, né, que eu estou aqui fazendo esse trabalho. Eu já colaborei na elaboração do primeiro plano em 2017 e foi um grande prazer, né, conhecer o município mais a fundo, com mais detalhes, e principalmente as pessoas, né? Então, essa noite nós vamos fazer um retorno do resultado da pesquisa que nós colocamos no Google Forms, e eu gostaria de agradecer imenso a participação. Nós tivemos 86 respondentes, responderam todas as respostas e responderam tudo com muita pertinência, né, com muito interesse. E isso enriqueceu, né, o segmento que nós temos que dar para o nosso trabalho. Então, essa primeira parte, eu vou apresentar para vocês a tabulação, vamos dizer assim, das respostas, né? Então, claro que houve respostas repetidas, eu fui selecionando, eliminando e organizando. Então, é isso que nós vamos apresentar nessa primeira parte. Na segunda parte, eu vou apresentar as sugestões já junto com uma proposta de projetos e programas, né, que irão para a lei, porque o plano vai ser revisado, então nós temos novos textos, novos projetos, que também têm que passar pela aprovação da Câmara Municipal e ser instituído por lei. Então, essa é a nossa tarefa. Nós vamos ter que, pelo tempo, né, não poderemos falar com vocês, né, numa interação maior, mas tudo que vocês tiverem de sugestão, de comentário, vocês coloquem no chat. A Brau vai monitorar, selecionar e vamos responder no final desse trabalho o que pudermos. O que não der tempo, eu me comprometo com vocês em responder através de e-mail ou WhatsApp, né, que vocês, por favor,
informem também nesse chat. Né? Acho que podemos começar? Com certeza, professora. Ok. Então, aqui, para contextualizar, né, o Estado de São Paulo, ele tinha uma lei referente à lei das instâncias. Com uma gestão de prefeitos, deputados, e na época o governador Geraldo Alckmin, ele mudou a lei, né, e essa lei, que era apenas para instâncias turísticas, abriu uma vaga para 140 municípios que, de potencial turístico, que fizeram, vamos dizer assim, a tarefa de casa, né? Que se organizaram para pleitear o título de município de interesse turístico e adquirir, então, o direito de ter uma verba de até R$600 mil por ano para investir na infraestrutura turística do município. Então, essa lei é a Lei 1261, né? E ela determina que de 3 em 3 anos esse plano seja revisado, né? E aí há a oportunidade de tirar projetos que, com o tempo, se mostraram inviáveis ou deixaram de ser interessantes e incluir outros, né, de acordo com as oportunidades que surgiram. Então, a importância dessa atualização é uma nova forma de gerenciar isso. Então, o governo ele instituiu tipo uma concorrência entre os municípios. Então, nós somos 70 instâncias turísticas no estado de São Paulo, 140 municípios no estado de São Paulo, que têm o título de MIT. E a instância, ela recebe mais ou menos, dependendo das arrecadações, uns 300 mil por mês. Então, não é interessante. Portanto, as instâncias turísticas, elas têm que também fazer a sua tarefa de casa. Bom, então essas 3, que eventualmente tiraram a menor pontuação, elas passam a ser MIT. E os 3 municípios MIT que tiverem a melhor pontuação, passa a ser instância, né? Então, é um trabalho muito sério, de muita responsabilidade, né? E responsabilidade de todos, né? Não podemos dizer que é da gestão pública, que é dos empresários. É responsabilidade de todos. Todos têm um papel a cumprir para ajudar o município não só a manter o título de MIT, como, pensando positivamente, ganhar o título de instância turística, que é um sonho já antigo, né, aqui de Paraibuna. Vamos em frente. Bom, esse é o aviso, né? Então, vocês vão acompanhando. Qualquer manifestação, por favor, façam no chat. Informando os principais dados, né? Na próxima oficina que nós fizemos, aí nós teremos uma outra dinâmica e vocês saberão de mais dados. Bom, a capacidade hoteleira de Paraibuna, nós temos 20 pousadas e hotéis, né, que dá um total de 313 unidades habitacionais e que nos fornece 1.114 leitos. Então, isso é um dado importante para saber se, ao fazermos o fomento do turismo, a cidade terá capacidade de acomodar bem esses visitantes. Bom, há uma resolução do governo do Estado, da Secretaria de Turismo, que diz que o município ele pode lançar como seu, né,
entre aspas, a rede de hospedagem de cidades vizinhas até 40 quilômetros. Então, eu trouxe o dado de São José dos Campos. São José dos Campos tem 45 hotéis, 2.926 unidades habitacionais e 5.151 leitos. Então, não teremos problema com acomodações. A rede de alimentação, temos um total, né, entre restaurantes, bares, lanchonetes e pesqueiros, 26, o que nos dá um número, né, de assentos, de mesas, aí, 632 mesas, 2.244 cadeiras. Então, isso para demonstrar a capacidade da cidade em receber um público maior. Agora, um dado muito importante, vai ser explicado pela professora doutora Matilde Bertoldo, que fez todos os estudos ambientais do município e vai explicar para vocês a situação, né, do meio ambiente de Paraibuna no momento. Boa noite a todos. Espero poder auxiliar, né, nessa parte ambiental. Eu trabalhei, né, de um mapa de uso e ocupação dos solos com imagens de satélite de 2019, final de 2019, e que são gratuitas, né, pelo INPE, do Landsat 8, que tem uma resolução de 15 metros. Então, acompanhando pelo Google Maps, tá? Então, foi feito esse mapeamento, e esse mapeamento nos demonstrou que, de uma maneira ou de outra, a parte, né, de uso e ocupação do solo, ela está bem diversificada entre a parte de mata, reflorestamento e uso antrópico, sendo que esse uso antrópico é onde a gente tem a parte de pastagens naturais e a parte de pastagem plantadas, né, e as capineiras para o gado. Então, quando foi feito também uma APP, né, um mapa de área de proteção permanente do município todo, em relação à rede de drenagem, em relação à represa e em relação às represa, drenagem, não, as nascentes não. Então, a gente pegou e a gente verificou que a maioria somente na área de eucalipto, essas APPs, elas estão sendo bem, como é que fala? Cuidadas, né? Estão sendo bem rigorosamente preenchidas com os 30 metros de distância, tá? Das margens da represa. A parte do parque também, embaixo, no sul de Paraibuna, ele também tem uma parte de eucalipto, como pode ver ali naquele verde mais clarinho, e está tendo um problema de entrada de antropização dentro da região. E a represa, de uma maneira ou de outra, está sendo necessário proteger as margens dela, porque está tendo muita parte de bossorocas e está muita erosão em sulcos, tá? Então, vai ter que ter uma revisão, né, dessa parte de uso. E vai precisar, principalmente, quando for ter um novo empreendimento ou um novo uso, né, dessas margens da represa, que tenha profissionais que possam auxiliar esse uso, né, até onde pode ir, que tem a parte de APP das represas, que pelo que o pessoal da CESP usa, eles têm aqueles 2,5 metros, né, de uso de proteção permanente, né, por causa da subida e descida
da água, né, do nível de água, e pelo Código Florestal de 2012, a gente tem em torno de 100 metros de distância de proteção da margem. Então, a 100 metros de proteção da margem da represa, e mesmo do rio Paraíba, né, que sai da coisa e vai para a represa de Santa Branca, também tem que ter 100 metros de distância de proteção, onde tem que fazer um reflorestamento com espécies nativas, né? Então, tudo isso precisa ser acompanhado com um profissional para que as pessoas possam, em determinadas declividades muito altas, né, que tem o município, poderem fazer um uso sustentável, né, para o município todo, para não perder essa parte, né, natural do município, provocando erosões, provocando perda de solos, né, e dando um maior aproveitamento na área ambiental. É isso. Obrigada. Obrigada, Matilde. Obrigada. Bravo. Bom, vamos seguindo, então. Eu vou apresentar para vocês, vocês que responderam, né, vão se lembrar bem, que perguntamos a respeito dos impactos positivos, os impactos negativos, os obstáculos, depois fizemos a análise fofa. Então, eu fiz um trabalho de leitura, né, das 86 respostas, reiterando meus agradecimentos, foram, assim, fantásticos, e fui eliminando as sugestões repetitivas, né, e depois agrupando em tópicos, né, para facilitar o registro desse trabalho. Então, quanto aos impactos positivos, foram, né, sugeridos o desenvolvimento socioeconômico com sustentabilidade, mas tudo tem que ser coordenado em harmonia, para não haver, né, no futuro, um conflito dos moradores com turistas, quando há um excesso, e aí passa a ter esse conflito. Desculpa, Rafael? Pronto, voltou. Né? Também o impacto, né, de cultura. A cultura do município sempre é resgatada, valorizada, né? A população se sente, então, mais prestigiada e, ao mesmo tempo, ela é mais acolhedora, né? Nós vamos ver lá na frente que uma das características, né, que as pessoas realmente reconhecem na cidade é esse acolhimento, essa hospitalidade. Bom, aí nós temos também a questão da geração de emprego e renda, e o que a gente sempre fala, né, que o turismo ele consegue gerar trabalho e renda sem muito investimento, né? Uma indústria, às vezes, para criar uma vaga, tem que investir alguns 500 mil reais, talvez, enquanto que no turismo, um chalé, né, que tenha custado 50, 60 mil na construção dele, já gera aí pelo menos 2, 3 empregos, né, entre camareira, copeira, enfim. Então, o turismo é muito benéfico na geração de emprego. A divulgação do município, né, a partir desse trabalho todo, o município é divulgado e temos os visitantes e provoca, por conta disso, a melhoria da infraestrutura, porque a cidade tem que se preparar para receber bem o visitante, não é? Bom, esse é o resumo dos tópicos. E aqui, rapidamente, né, as sugestões, as respostas que eu consegui condensar, né, revelando isso. Então, vejam que vocês que participaram têm muita, vamos dizer assim, clareza, né? Esse é o termo certo, do que é o turismo, do que ele faz. E isso é muito bom. Isso é excelente,
né? Porque turismo é tudo de bom, mas também tem o seu lado de impacto negativo. Então, é preciso ver as coisas com clareza, com realidade. A cultura, como eu falei para vocês, né, além da valorização da história, o intercâmbio, né, porque a gente sempre aprende, a demanda turística, um aumento, né, de fluxo de turistas para a cidade, isso é muito bom, são pessoas aqui consumindo, e à medida que organizarmos os atrativos turísticos, poderemos oferecer atividades que farão com que o turista fique mais na cidade, né? Nós temos realmente um público frequentador de Paraibuna, que são as cidades vizinhas, né? Principalmente lá de São José, bem próximo, menos de 30 minutos, por isso as festas são muito bem frequentadas, né? Mas podemos, com tudo que nós vamos ver, trazer turistas que consumam mais, que pernoitem, né? Então, muito bom também isso. Geração de emprego e renda, né, que foi dito, oportunidades para termos guias de turismo, de ecoturismo e de pesca esportiva, né? Aliás, foi muito citado a pesca esportiva, né? A gente precisa ter em mente trabalhos no comércio, né? Os serviços de marinas, enfim, várias oportunidades. E dentro da geração de empregos, as atividades que se podem fazer, né? Conscientização para a preservação, explorar os recursos naturais, a pesca esportiva, né? Com visibilidade nacional e internacional, passeios de barco, esportes aquáticos, passeios de quadriciclo. Então, foram, né, as questões levantadas, muito bem levantadas. A divulgação da cidade, maior visibilidade para a cidade, que a gente chama de city marketing. Bom, também melhorias aí para a infraestrutura de restaurante, que foi o que eu falei, né, de fazermos a lição de casa, prepararmos a cidade para receber um número maior de turistas, então poderemos ter mais investimentos nessa área. Os impactos negativos foram levantados, muito bem, né, lembrados. Pode ter o excesso de demanda, então nós temos um estudo em turismo que se chama Estudo de Capacidade de Carga ou de Suporte. E ele vai nos dizer qual o número de pessoas poderá ficar num determinado lugar, num determinado período. Porque muita gente, acima do que o lugar comporta, acaba em degradação. Então, se é uma festa, por exemplo, há que ter um manejo, uma forma de que, se essa festa aconteça em 2 lugares, ou seja, não se concentre no mesmo local, né? Então, esse é um cuidado, e vejam que foi levantado, né, o impacto negativo do excesso de turistas. A cultura local, né, ela pode não ser zelada, né? Houve já casos em que os turistas acabaram mudando os costumes da cidade. Então, os moradores acabam perdendo a sua identidade para começar a imitar o turista. Então, isso também é um impacto negativo, né? Patrimônio tem que ser protegido, as famílias, elas podem ficar inibidas, né, com esse excesso de outras formas de viver, de ver o mundo, que pode alterar também a sua cultura. A perda da identidade, que seria isso, né, o que vem de fora, tudo melhor, tudo mais interessante, quando, na verdade, a cidade, ela compartilha o que ela tem de melhor na sua cultura, na sua culinária, né? A ideia é essa. Bom, a questão ambiental, né, como nós vimos, o turismo, ele tem, né, o poder de fomentar a proteção ambiental, mas se não houver cuidados, fiscalização,
ele vai fazer exatamente o contrário, né? Como eu acabei de falar, da questão de capacidade de carga. Então, aspecto negativo no meio ambiente, riscos, né? A fauna, a flora, a caça aos animais silvestres, a pesca predatória, né? Foi citado muito essa preocupação, né, com a falta de regulamento, fiscalização da pesca, né, matança de peixes, poluição sonora, poluição visual, né, causada pelas pessoas. Os munícipes e ribeirinhos também são agentes de poluição, então, moradores também precisam ser conscientizados, né, descarte de lixo inadequado. Então, é turismo, né, e ambiente caminham juntos. Se destruir o meio ambiente, a cidade perde um grande atrativo, né? Passa a não ter mais visitantes. Crescimento indiscriminado, né? Seja em termos de planejamento urbano, expansão urbana, né? Falta condomínios irregulares, bairros irregulares, e então tudo isso tem que estar bem atento. Portanto, muito bem colocado a questão do crescimento indiscriminado. Também citaram, né, os eventos negativos, os rodeios, competições de enduros, de motocross, eventos que tragam público que prejudica a qualidade de vida, a quantidade, né, foi citado, eu gostei muito, quantidade não significa qualidade de público. Então, há que se definir nesse trabalho, né, que vocês vão dar continuidade juntamente com o Contur, quais eventos, né, cabem no perfil de turismo do município e que não comprometa essa imagem, né, de cidade do interior, cidade tranquila, com segurança e que oferece bem-estar. Bom, também se citou a insatisfação pela população, que eu comentei rapidamente, né? Um conflito entre turista e residente, quando começa a haver esse descuido. Tem a questão da criminalidade, os acidentes, a segurança, a cultura local, né? Coisa que nós já falamos antes também. O marketing turístico, aqui nesse sentido, é a cidade não ter um bom marketing turístico e não criar um diferencial da cidade. Então, atualmente, a cidade tem, né, o marketing do chão caipira, que é Paraibuna Chão Caipira, o slogan, e que identifica, né? Quando se vê, se ouve isso, já sabe que está se falando de Paraibuna, né? Então, a cidade criar esse diferencial, mas se não houver um plano de marketing discutido, né, entre a comunidade, o Contur, os empresários, isso pode ser perdido. Então, um impacto negativo também muito bem lembrado, né? Houve uma sugestão da preocupação de que com o turismo pode reduzir a possibilidade de indústrias no município. É algo que vocês vão ter que discutir. Por quê? A indústria ruim é indústria poluidora, né? Mas há outros tipos de indústria. Então, pode-se pensar e desenvolver um trabalho de captação de empresas, de indústrias para a cidade, mas que não conflitem com a questão do turismo sustentável, né? Dessa característica que a cidade tem. Serviços mau atendimento, a questão da política, né? Houve a ativar interesses políticos e barrar o crescimento, nesse caso aqui, da pesca esportiva. A cidade tem um plano diretor, né? Muito bem feito também, e tudo tem que ser conversado, né? Há diálogo, ter o espaço de diálogo e todos pensando no mesmo objetivo, o melhor para Paraibuna.
Bom, nós perguntamos quais eram os obstáculos, né, que eles consideravam, né, as pessoas que responderam, para que o turismo não se desenvolva. Então, tivemos aí respostas quanto obstáculos sociais, problemas culturais e capacitação, a infraestrutura, o meio ambiente, a política de investimento em turismo, a política em si, né, que porventura não consiga, né, conversar nesse bem maior para o município, transporte, marketing, turismo de pesca esportiva versus a pesca predatória. Então, é um item que foi muito citado e que merece, né, realmente a discussão de vocês. Na questão dos sociais, são os problemas culturais, a população que não colabora, né? Mas isso tudo vem de um trabalho a ser feito de sensibilização e conscientização da população, né? A hora que houver esse trabalho, né, e eu acho que não tenho dúvida, nem tenho dúvida, que a resposta vai ser muito boa, porque eu já trabalhei, como eu disse, né, na elaboração do plano de 2017, e eu testemunhei o engajamento, né, das pessoas, dos empresários, os membros do Contur. Então, foi um trabalho, um resultado, né, muito bom. Bom, aí a questão da capacitação também, na infraestrutura turística, que precisa, no serviço turístico, né, nós estamos já no mundo, né, da tecnologia, e que é tudo online, e tudo em tempo, como a gente fala, tempo real, em tempo real. Então, é importantíssimo, né, termos pessoas capacitadas para as respectivas funções. Então, foi muito bem levantado que é um trabalho que deve ser feito ao trazer cursos de capacitação, treinamentos, né, e trabalhos com a comunidade na questão de conscientização. Professora, só um momentinho, sim, em relação às pessoas que estão acompanhando aqui. Que horas que vai ser respondida as perguntas e falar um pouco com eles aqui, né? Só para eles terem noção, porque quem entrou ainda não está sabendo, né? Claro. Que no final que vai ser respondido. Bom, terminando essa apresentação, esse material ele pode ficar disponível, né, na internet, e aí, terminando essa apresentação, nós podemos abrir para esses comentários. Então, você, por favor, né, como a gente conversou, veja aí os tópicos. E eles podem também se identificar com e-mail, né, professora? Que qualquer coisa também, depois a gente pode estar retornando por e-mail, alguma pergunta que não seja respondida aqui? Claro, eu pessoalmente faço questão de responder, e junto com a Braulina também, a gente tira assim, um tempo, né, depois para responder vocês, porque todo o resultado dessa oficina vai ser fundamental para nosso próximo encontro, que eu não chamaria já de oficina, mas de audiência pública, né, que precisamos ter. Aí vamos apresentar todos os dados coletados, claro que de forma resumida, e também a proposta, né, de projetos e programas. Por que isso é muito importante? Porque o governo, né, essa lei 1261 de 2015, ela diz que a cidade que tem o título, ela pode apresentar projetos até R$600 mil por ano. Bom, mas esses projetos, eles têm que estar necessariamente contidos na lei de turismo do município, né? Então, se for apresentar para o departamento, né, de apoio às instâncias turísticas, que é chamado DADETUR, você tem direito a pedir, né, a verba para tal projeto, mas eles vão verificar
Se aquele projeto não está no plano, não vai ser liberado o dinheiro, né? E isso realmente é muito louvável, né, na minha opinião, muito bom, porque requer da cidade esse planejamento conjunto, né? Porque não se pode ir para lá e para cá, você tem que definir um norte. Agora, o tempo para atingir já é outra questão de planejamento, porque não se vai ter dinheiro para tudo, não se vai ter tempo para tudo, não se vai ter pessoas para tudo, e não existe mágica, né? Então, é uma questão de priorizar aquilo que se pode, né, que depende de nós, aquilo que depende de nós, mas depende de uma articulação, né? Então, esse é um trabalho de planejamento que precisa ser feito e ele é contínuo, é todo dia, né? Bom, então, voltando aqui, nós estávamos falando de obstáculos, vocês vejam, transporte, marketing, a questão do turismo de pesca, houve várias, não só apontando, mas também apontando algumas soluções, né, para esses obstáculos. Então, a política de investimento, né, em turismo, tem os projetos, precisamos de profissionais que saibam fazer o projeto, né, porque o projeto ele tem que ser bem embasado. A pessoa que faz o projeto, ela tem que, vamos dizer assim, provar que ela sabe onde vai chegar, que ela sabe como vai usar os recursos, né? O cronograma, enfim, como todos os outros projetos, esses, então, voltados para o turismo da cidade, né? Política também, né? Há uma, vamos assim, uma ideia, né, consolidada de que a política é um obstáculo e é alguma coisa, vamos dizer assim, histórico, né? Porque há uma competição, a gente sabe disso, e às vezes, né, algumas pessoas puxam lá a brasinha para a sua sardinha e outras pelo outro e acaba não fazendo nada. Então, é importante, né, que todos pensem naquele objetivo comum, aquilo que é melhor para o município, e lutem, né, trabalhem, façam a sua tarefa de casa para acontecer, registrar e fazer com que isso aconteça, porque é o melhor para todos. É muito bom frisar isso. Então, nós temos aí uma relação, vocês depois poderão ler com calma também. E aqui há sugestões de projetos. Então, as pessoas, né, que apontaram obstáculos, elas também apontaram as soluções, né? Então, isso contribui muito. É muito importante saber fazer as críticas, mas as críticas construtivas, né? Aquela que apresenta um problema, mas apresenta uma proposta de solução. Aí se vai, né, dar um avanço. Então, vejam só, foi apresentado sugestões quanto ao planejamento, né, frisado várias vezes essa necessidade do público-privado trabalharem juntos, né, e não só no nível, na esfera municipal, mas também na esfera estadual e até mesmo federal, porque são os entes, né, as esferas de administração. E isso está bem, e dado bastante exemplo das entidades. Espera só um pouquinho. Ok. Eu tenho que ter aqui um tempinho com o Rafael. Bom, junto a isso também, vejam só, fortalecimento dos conselhos municipais. O que é o conselho? O conselho municipal, ele é um instrumento de participação social, né? Ele tem ali um grupo de representantes da sociedade civil
E é ele que vai apoiar a administração pública para desenvolver, melhorar e atender, né, as necessidades dos moradores. No caso do turismo, nós temos o CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo, que já trabalha, né, ativamente, mesmo com essa questão de quarentena, ele trabalha, mas também na questão virtual, né, já que não podemos nos reunir. Mas o trabalho não parou, né? Porque isso vai passar, a vida vai continuar e voltaremos a ter os visitantes, né? Diz que a tendência agora vai ser realmente as pessoas viajarem para lugares próximos, né? Mais vezes, e então eu sou otimista, né? Turismo não vai acabar. Bom, vai ser regionalizado, né, professora? Isso. Pelo que a gente tem vindo do governo do estado aí, vai ser regionalizado. E também vão voltar para o lado rural, né? Exato. Muita área rural, então, quer dizer aí, os pescadores aqui que estão interagindo com a gente vão ficar felizes, né? Com essa nossa represa. Nós vamos ver lá na segmentação de turismo, né? Foi citado, muito bem lembrado, a questão do turismo de experiência. Né? O turista, ele já não quer mais ir ficar estendido na areia, ele quer interagir, ele quer conhecer a cultura, ele quer conversar, né? E então, a tendência é isso. E aí, lembrando, Braulina, né? Eu não sei se eu coloquei, agora não estou me lembrando, mas existe um programa do Ministério do Turismo. Eu falei, o turismo, nós estamos na esfera municipal, estadual e federal. E a federal tem o programa Regionalização do Turismo, porque eles entenderam que o Brasil é diversificado. Não pode administrar o turismo do Nordeste como se administra o do Sul, né? Cada um tem as suas características. Então, o programa de regionalização, ele não é líquido e certo, como a Lei 1.261. Aqueles 140, as regras são essas, aquelas 70 instâncias, as regras são essas. Eles criaram a questão do mapa do turismo brasileiro, que também incentivou os municípios a cumprirem umas regras. Ao cumprirem essas regras, eles passam a fazer parte desse mapa. Fazendo parte desse mapa, eles passam a fazer parte de uma região turística. Essa região, inclusive, a que Paraibuna participa, é a região turística Rios do Vale. Então, são 11 municípios, né? Lá de Jacareí até Tremembé. Bom, com esse trabalho conjunto, o Ministério de Turismo libera verbas, pode liberar verbas, eles fazem uns editais, né? E eles dividiram esses municípios em A, B, C, D, E, né? Nós temos os AS, que é Campos do Jordão, São Sebastião, Aparecida, né? E temos os outros municípios um pouquinho abaixo, mas que também fazem parte e vão poder pleitear verba do governo federal. Então, só para uma coisa que eu gosto de salientar, aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, somos 39 municípios. 14 são instâncias turísticas e 10 são MITs. Então, só por baixo, se cada MIT tem R$600 mil por ano para investir no seu município, nós temos aí 6 milhões. Né? Fiz conta certa? Então, tem 6 milhões. Veja, 6 milhões de reais na região, né, dividido por 10 municípios, mas que irá beneficiar todo esse grupo de municípios. Então, eu digo, nunca houve, né? Eu comecei a me interessar por turismo na década de 1990, tanto incentivo financeiro. Então, é momento de aprender, né, se organizar, se unir
para poder aproveitar esse momento. Bom, voltando aqui, então, fortalecimento dos conselhos do município, eles são os instrumentos, né, da participação social. E isso é muito importante. Também suporte ao turismo, né, investimentos diretos, atenção para os hoteleiros, preparo, né, de guias. Então, vamos trabalhar com o turismo de pesca esportiva? Então, vamos estruturar. Como é que nós vamos? O que precisa? Precisa de rampa, né? Como eu vi algumas das respostas, precisam daquele que conduz, orienta, que também pode ser o ribeirinho, porque ele conhece bem a represa. Então, há muito trabalho, né? Muito espaço para as sugestões e as realizações. A participação social, né, é algo que eu me interesso particularmente. É preciso educar, nós brasileiros não fomos educados para trabalhar juntos, ter a participação. É um momento de começar esse trabalho. Os países, né, que incentivaram isso realmente se desenvolveram. Nosso país é grande, nosso país é continental, e nada, como eu disse, vai acontecer num passo de mágica. Mas é preciso dar o primeiro passo, né? Bom, então a participação social foi citado, o marketing turístico, né, essa questão de mapear os pontos, de criar roteiros, de trazer guias, né, ter os guias, as parcerias com as empresas de receptivo, criação de empresas de turismo receptivo aqui no município, tudo são oportunidades de trabalho e renda. Né? Isto a capacitação, então é importante que o atendimento no comércio, camareiras, garçons, né, os guias, a população receba, então, os cursos, né? E eu costumo incentivar muito os cursos de empreendedorismo, porque, né, há muita coisa, principalmente agora no Brasil, com essa questão da pequena microempreendedor individual, né? A MEI, empresário, empreendedor individual, né? Com uma burocracia muito reduzida, né? E que facilita, né, as pessoas a terem a sua renda. A questão da pesca esportiva, de novo, né, trazida com a questão da implantação do segmento da represa. Promover esse debate é um potencial muito grande, de fato, né, e é um trabalho, né, que precisa ser profissionalizado. Não é um segmento de turismo para amadores, né? Ele vai ser potencializado na medida em que houver essa profissionalização. Portanto, também ter uma regulamentação, né? Eu achei muito interessante, né, essa sugestão de conscientização da pesca, né, esportiva, de que o peixe vivo vale muito mais do que o peixe morto, né? E também salientaram bastante a questão do tucunaré. Tucunaré? Tucunaré. Tem que falar rápido. Tucunaré? Tucunaré. Tucunaré, que há outros lugares que as pessoas viajam, né, para outros estados, e o peixe se encontra aqui na represa. Então, é um trabalho de identificar essas questões e potencializar, né? Potencializar. Então, de estrutura, foi sugerido criação de pia público, né? Uma pequena infraestrutura perto das praias, né? Da represa, para atendimento aos turistas, sejam só pescadores, o de pesca, enfim. O que vocês, né, organizarem. Então,
a questão de empregos, contratação de guias é uma oportunidade. A legislação, né, deve ser embasada, tudo, né, voltado, pensando no turismo sustentável. O próprio plano diretor do município, ele trata muito, né, desse item do meio ambiente. Então, muito trabalho em cima, né, da questão do meio ambiente. Aí foi pedido até uma base, né, da polícia ambiental, a fiscalização mais efetiva, né, verbas para reabilitação, ou seja, recuperação de locais, enfim. Nós temos as leis, né, do Código Florestal, e o município também tem aí as suas leis municipais. Então, tudo tem que estar de acordo, né? Não pode ser conflitante. A questão da educação, né? E incluir na grade curricular das escolas as disciplinas que apresentem, né, as características, geografia, história, meio ambiente, a fauna, a flora, para que as crianças conheçam essa parte, né, do município e passa a entender e a gostar mais, e respeitar, né? Em termos de obras, também foram sugeridos uma nova rodoviária, né? Também a reforma do mercado central, banheiros públicos. É fundamental, né? A gente precisa ter empatia, eu costumo dizer, porque nós também somos turistas e nós também precisamos de banheiros públicos. Então, é importante, é claro que há os banheiros do comércio, mas é importante, sim, que a cidade tenha, principalmente na época de festas, que há um volume maior de pessoas, né? Estacionamento, também há queixas, né, de estacionamentos, a manutenção das estradas, enfim, são sugestões de obras, e inclusive, a verba do MIT, para aquelas estradas, né, que vão, vamos dizer assim, para um bairro que concentre atividades turísticas, pode-se usar a verba do MIT. Não precisa só pleitear a verba da infraestrutura, né, alguma coisa assim. Mas tudo isso, é claro, para ser discutido. Okay? Foi muito bem citado aqui de fazer obras nas estradas rurais. Claro que, de repente, não dá para tudo, né? São muitos quilômetros de estradas rurais, mas, pelo menos, naqueles pontos mais críticos. E eu já vi isso lá em Santo Antônio, né? Naqueles morrinhos, quando chove, o carro não sobe, não adianta. Então, naqueles morrinhos, pelo menos, ou foi asfaltado, ou com bloquetes, né? E já ajuda muito o acesso, né, aos turistas, aos empreendimentos turísticos. Bom, aqui nós vamos ver a questão da análise fofa, que a gente chama, que é analisar as forças, né, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, esse exercício, ele coloca num quadro sinótico, né, vamos dizer assim, aqueles características mais importantes, né, que a cidade tem. Então, o que é força e o que é fraqueza, ele é aquilo que nós contamos hoje, né? Então, o que Paraibuna tem de força? Paraibuna tem natureza, tem história e cultura, gastronomia, hotelaria, atrativos, represa, localização geográfica, né? A população, que é muito acolhedora, a construção do portal agora também é muito positiva, porque vai ter o ponto de informação turística lá, que é fundamental. O comércio, né? O meio ambiente, a legislação da economia. Então, foram considerados pontos fortes.
As fraquezas é aquele dedinho, né, na ferida e que precisa ser cuidado. Então, há fraquezas nas questões sociais, né, falhas, vamos dizer assim, na infraestrutura turística, na infraestrutura da cidade, transporte, legislação, pesca, administração, mão de obra, marketing, estradas, meio ambiente, represa e o comércio. E o que eu saliento é assim, análise fofa, né, essas respostas foram dadas depois dos, né, aspectos, né, os impactos positivos, impactos negativos, os obstáculos, e eu vi uma grande coerência, né? Então, as pessoas, né, que responderam estão vendo tudo com muita clareza, né, porque as respostas elas se complementam, não conflitam. Bom, nessa análise fofa, fatores externos e as oportunidades e as ameaças são aqueles fatores externos, aquilo que a gente não controla, né? Coisas que estão além dos limites do município, não cabe a decisão. E um exemplo claro, amplo disso foi o Covid. É uma questão externa, né? Inclusive mundial, e então isso é uma ameaça. Ameaçou, né? Provocou um impacto, né, nas atividades turísticas em todas as cidades, sem exceção, né? Bom, então a parte de oportunidades é citado culinária, né? É citado a natureza, o patrimônio cultural, o marketing, a infraestrutura da cidade, a segmentação do turismo. Nós vamos ver que é muito diversificado. A pesca esportiva, né? A regionalização que nós falamos, rios do vale, capacitação e eventos. Tudo isso são oportunidades que, quando um grupo se debruçar e fazer um projeto, né, viável, implantar, vai ter um retorno bom para todos, né? Como ameaça ali, legislação, política, economia, marketing, pandemias, a infraestrutura turística, pesca, meio ambiente, infraestrutura da cidade. Ou seja, há coisas, né, que precisam ser trabalhadas para se complementar e, aos pouquinhos, o quadro for ficando organizado, funcional e dar resultados, né? Bom, esses foram os pontos fortes, né, quando se falou em natureza. Vejam só a clareza, né, que as pessoas têm do município, a fauna, a flora, o relevo, águas, mananciais, rios, cachoeiras, montanhas, clima, o território em si, né, é uma cidade com uma área territorial muito grande, muito ampla. Tudo muito positivo. A história e a cultura, a culinária caipira, o centro, o chão caipira, né? Essas coisas que vocês conhecem todos muito bem, a própria, né, Fundação Cultural, a manutenção dessas manifestações, né, populares, gastronomia, a questão da hotelaria, né, a cidade já tem um bom número de hotéis, e se necessitar também, temos lá São José dos Campos. Os atrativos turísticos, né, a represa, a localização, né, sem dúvida, entre o litoral e o Vale do Paraíba, e a rodovia Tamoios, tudo realmente facilitando, população acolhedora, sem dúvida, construção do portal, ter essas informações, veja aí, meio ambiente, a represa é limpa, mas também, né, tem que ser fiscalizada. A legislação, né, a política de turismo aqui no município, né, há a lei que institui o Plano Municipal de Turismo Sustentável, então isso é muito, muito positivo, vocês estão na frente.
a questão da economia criativa, né? Essa economia que está em alta, que é aquela economia que vem das ideias das pessoas, né? E é muito interessante olhar de perto a economia criativa, o artesanato. E aí vem questões dos pontos fracos, né? Vocês vão ver que tem a ver com aquilo que foi dito antes. Falta de estrutura e planejamento, né? Capacitação, segurança, falta de entretenimento, também para os moradores, né? Eu costumo dizer que os turistas, eles querem vivenciar a forma de vida das outras pessoas, né? Eles não querem ir para uma cidade e encontrar a cidade deles. Então, eles querem, sim, o coreto na praça, o banquinho, né? Esse conjunto arquitetônico. É outra paisagem, tanto urbana quanto da natureza. Então, o turista quer encontrar isso, né? Então, é importante aqui na parte social a conscientização, né? Aí, na conscientização, entra a sensibilização, aí entra a questão da educação, a capacitação. Vejam que vai tudo num crescendo, que à medida que vai sendo resolvido, a cidade vai se estruturando, né? A infraestrutura turística, né? Tem a questão aqui que precisa de estrutura para receber, né? Aquela questão do excesso de demanda turística, os pontos turísticos serem estruturados, né? Mais pousadas, falta trilhas demarcadas, sinalização, né? Então, uma série de coisas que proporciona trabalho, né? Quando a gente pensa numa agência de turismo receptivo, e também vai colaborando aí para a exploração dos pontos turísticos, a sinalização, né? Nós vamos ter aí em algum momento, tanto das ruas, das estradas, quanto para os pontos turísticos. Também precisa fazer. Infraestrutura da cidade, né? Há quem, né, diga que precisa melhorar a limpeza, estacionamento, né? Hoje em dia, principalmente o turista que vai vir para cá, é sempre o que tem carro. As leis, mais leis, né, para proteção aqui, inclusive, eles pedem a pesca predatória, né, essa atenção para o turismo, enfim, observar aquilo que não está muito bom e procurar resolver. Para a pesca esportiva, falta investimentos, o ponto fraco o clima, o tucunaré é o maior foco de pesca esportiva do Brasil, então mostra aí, né, as oportunidades. Na administração, falta de investimento público, falta de gestão pública na qualidade focada para o turismo, né? Pessoal qualificado, então houve essas colocações, ausência de uma cultura de turismo, tanto da parte privada quanto da parte política, falta de projeto, estrutura, mais pessoal, né? Vamos assim, dar aí uma equipe para a Braulina, né, Braulina? A equipe é bacana. Exato, Então, vejam que as pessoas estão conscientes, né, dos problemas e que precisa ser feito. Mas a Paraibuna, né, ela já tem esse... Se não, é claro, 100%, você nunca vai envolver 100% da população, mas ela tem um bom grupo, né, iniciado aí pelo Contur, que já tem representantes de outras entidades, associação comercial e uma série de coisas, que já trabalham, e trabalham muito bem. E a gente é testemunha, né, por conta das festas da Feira do Turismo, do Cambuci, né? Agora vai ter o Roça Beer? Oktober Roça. Oktober Roça. Exato. Veja, economia criativa, né? Estão criando, estão colocando oportunidades e
serão aí, terá retorno para todos. Nós somos conhecidos pelos eventos, né, professora? Mas Isso. turismo vai muito mais além disso, né? E é isso que nós estamos provando aqui com o plano, não é isso? Exatamente. Vamos lá. Aqui, questão de mão de obra, as estradas precisam, né? A questão do marketing, novamente, importante, meio ambiente também, represa, comércio. Então, esses foram as fraquezas. As oportunidades, né? A culinária, né, tradicional, a natureza, o patrimônio cultural, histórico, esse conjunto, né, arquitetônico, colonial, maravilhoso. Eu gostei muito desse verbo, né, eu não conhecia, estabelecer e infraestruturar potenciais rotas, né? Então, muito bom. Apresentar artesanato, de novo, as questões de marketing, como oportunidades, né? Porque nós temos aí agora o marketing digital, e ele vai muito além, né? Muito longe no seu alcance, né? E na segmentação do seu público. Então, tendo um marketing, né? Um plano de marketing, vai ajudar muito mesmo a cidade. Também como infraestrutura, né, a questão de lazer, né, sugestões de incentivar o lazer para a população. Na pesca esportiva, novamente, muito citado mesmo, né, demonstrando ser algo que está bem valorizado, né, focar na questão da pesca esportiva, com possibilidades nacionais, né, de projeção nacional e internacional. Na segmentação, né, do turismo, também, de novo aqui, a pesca, a regionalização Rios do Vale, que eu falei, né, daquele programa federal, de novo a capacitação, eventos, né, criação dos atrativos e do calendário de eventos, que já existe, mas pode ser potencializado com a ajuda de todos. Ameaças, né, legislação, a questão aqui da invasão de terras, grileiros, regularização de terras, falta de leis que regulamentam a pesca predatória. Vejam que são todas respostas muito pertinentes, né? Muito pertinentes e que ajudam a construir, né? Compartilhado, um plano que vai ser bom para todos, né? As questões de política, né? Pensando na economia. Então, essas são ameaças na infraestrutura, falta de mão de obra, né? Tudo que está lá, a massificação do turismo, que é aquele excesso de demanda, né? A questão da pesca, a falta de interesse, né, em alguns gestores em promoverem a quantidade de pesca, a matança dos peixes. Veja, há uma preocupação constante, né, com a questão da represa e da atividade da pesca. Marketing também é uma ameaça quando não é bem feito, né? Porque, tendo a segmentação do turismo, vai se fazer um trabalho de divulgação para aquelas pessoas que se interessam por aquele segmento, né? Não adianta trazer muita gente, né, sem ter o que exatamente oferecer, sem estrutura, né? Os tais banhistas de cachoeiras, né, que vêm, ficam à beira, tem problema de estacionar, tem problema de mergulhar, ter acidentes. Então, não, espera aí, vamos parar e vamos botar ordem na casa, né? Esse é um trabalho. No meio ambiente, né, possibilidade de aumento de poluição, né, principalmente das águas, da represa, infraestrutura, o volume de trânsito na cidade, falta de segurança, criminalidade, né? Tudo isso são ameaças. Bom, aí nós perguntamos quais as instituições públicas locais que podem nos ajudar
a construir esse plano, né? E não é algo pontual, isso é uma coisa para sempre, né? Porque à medida que formos resolvendo alguns problemas, podem surgir outros, e a gente vai tendo que resolver, né? Então, isso é um trabalho constante. Na política pública, né, regional, nós vamos ter a região Rios do Vale, o Codivap, a RM Vale. Na estadual, nós temos o governo, vejam só, o Conselho Estadual de Turismo do Estado de São Paulo, CONTURESP. O CONTURESP é um contur, só que ele é um contur do Estado, né? Então, ele está lá também para assessorar, né, os conselhos municipais de turismo dos municípios. Então, vamos ter aqui, né, o Ministério do Turismo, sugeriram, né, inclusive, a Marina, por conta das águas, né, Marina, não, desculpa, Marinha, a Marinha, enfim, nós temos arrolado aqui, lembrando que tudo isso são informações que vocês nos deram, né? Então, vejam como fica muito mais rico, né, o trabalho. Aqui tem até a sugestão da Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva, as empresas daqui, as entidades públicas privadas, né, o Contur da Cidade, o SESC, SEBRAE, SENAC, os senhores, com seus cursos aí na parte de hotelaria e restaurantes, as universidades, são todos que podem ser parceirizados, né, de acordo com a necessidade que vocês identificarem. As entidades privadas estaduais, né? Tem aqui a Associação de Educação Estado de São Paulo, consórcios, associações de pescas, né? Então, há várias sugestões. Agora, nós passamos para a pergunta da questão da vocação turística, né? E, então, levantamos quais eram os atrativos turísticos. E, de todas as respostas, eu tirei esse resumo, né? Então, e cheguei à conclusão de que nós temos aqui algo que poucas cidades têm, que é uma diversidade de segmentação turística. Por exemplo, atividades, empreendimentos, atrativos turísticos, para tudo. É uma questão das pessoas trabalharem naquilo em que elas se interessam, que elas se especializaram, né? Então, nenhuma exclui a outra. Não vejo exclusão, né? Então, há aí um trabalho de divulgar essas possibilidades. Então, veja, pesca esportiva, a pescaria, o esporte náutico, o turismo ecológico, o ecoturismo, esportes de aventura, já há um projeto, né, de uma agência de receptivo turístico em explorar as escaladas, né? As escaladas também é muito procurado. O turismo rural, sem dúvida, né, identifica-se muito, né, muitos produtores rurais que nós vemos aí nas festas, né, do Cambuci, da Feira do Turismo. O turismo cultural, né, as danças lindas, né? O lazer mesmo, né? O turismo de experiência, que é uma tendência essa que nós comentamos, de você vir e a pessoa tem uma experiência de como você vive, né? De como viver numa cidade do interior, é sentar no banco da praça sem medo de ser assaltado, né? Então, está sendo muito procurado o que se espera, aprender a fazer, né, um prato, um queijo, alguma coisa. O turismo de base comunitária também é uma outra tendência e que pode ser desenvolvido com bairros, né? Alguns bairros rurais desenvolverem onde ele trabalha também como um turismo de experiência e os visitantes também aprendem, né, o dia a dia deles. Turismo de família, né? A tendência da família voltar a viajar junto, né? Então, foi dito. Bom, então, esse foi a tabulação, né, que nós fizemos das respostas dos 86
né, questionários que nós recebemos, que eu repito, parabéns, né, tudo pertinente. E então, agora nós vamos para a segunda parte. A segunda parte vai ser mais rápida. Vamos lá, Rafael? A segunda parte, o outro arquivo. Deixa eu pegar um pouquinho d'água. Pronto? Já mudou? Pode ir? Ok. Pronto? Bom, então, o plano de turismo, ele se divide na parte de estudos preliminares, né? E a questão do inventário turístico. Esta parte, nós dividimos o trabalho, né, com a diretoria de turismo, que fez o inventário turístico, e nós fizemos o levantamento dos dados socioambientais, econômicos, né, que vão fazer parte do plano. Bom, eu gosto muito da professora Doris Ruschmann, né, muito didática, e eu queria, então, só ler para vocês entenderem agora o nosso próximo trabalho. Então, por meio do prognóstico, é definido que se deve formular como políticas e diretrizes de orientação, programas de ação para assegurar o planejamento do desenvolvimento, né, do turismo seja implantado. Então, nós vimos lá o quê, né, até agora? O que está ruim, o que está bom, né? Tudo aquilo é o quê. Agora, nós vamos sugerir o como, né? Como resolver. Então, isso é o prognóstico. Então, essas diretrizes são estreitamente associadas aos objetivos propostos e constituem a indicação dos rumos a tomar. Trata da determinação das linhas guias para as quais se determinam prazos, instrumentos, responsabilidades. Então, as ações e diretrizes que a gente recomenda, né, dentro do que nós acabamos de ver, fizemos aqui um quadro, né, de programas. Então, sugestões de projetos. Os projetos não estão detalhados, né? Eles serão detalhados quando for decidido que eles sejam alavancados do plano. Aí sim, vai se levantar todas as questões a ver com recursos humanos, recursos financeiros, né? Todas aquelas questões que um projeto, né, precisa. E então nós fizemos aqui, ou seja, né, no que isso for aprovado, né, vocês acharem que sim, vai fazer parte da minuta da nova lei de turismo de Paraibuna, né? Ou seja, do plano atualizado. E então eu fiz o quê? Eu conciliei os programas e projetos daquele plano de 2017 com o que vocês informaram, né? Então, aqui nós vamos ter esse item do planejamento, em que eu trouxe para cá todas aquelas sugestões, as questões que vocês levantaram, né, de incentivo ao suporte ao governo municipal, fortalecimento, né, dos conselhos. São itens novos que a gente trouxe para cá. Na parte de infraestrutura turística, né, eu não tirei porque está em andamento e é importante para ficar registrado, né? Nós tínhamos lá o projeto de construção do portal. Isso está lá no plano de 2017, né?
E aí, com esse trabalho de Paraibuna, conseguir o título de MIT e apresentar uma proposta de projeto, está se concretizando, está em andamento, né? E aí, nesse portal, já resolve a outra questão, que é o ponto de informação turística. São o requisito, né, para aquela questão de ter o MIT, né, ou instância. Bom, também a operacionalização, né, do Centro de Informações, que vai ser aqui, também estava lá e está aqui em andamento a revitalização da beira do rio, com verba do MIT, né? Bom, projetos que ainda precisam, né, ser feitos, essa questão da sensibilização das diretorias, é algo importante para que as próprias departamentos, né, ou secretarias da prefeitura, elas saibam que elas não estão separadas, né, do turismo, porque a questão do turismo depende também da questão da infraestrutura da cidade, né, da sinalização, de trânsito, enfim, elas entenderem que vão trabalhar. Saímos do ar? Mas posso continuar falando? Então, que tem que trabalhar juntos, todos estão trabalhando para o turismo da cidade, porque ela é uma cidade turística, né? Então, é importante a sinalização, é importante a manutenção das estradas, né? Tudo é ok. Pronto? Voltou. Ok. Então, aqui estão arrolados os projetos, né, que vão colaborar para a questão da infraestrutura turística. E vejam, olha quantas sugestões, né? Articulações com as empresas, incentivo à adoção de boas práticas, né? E produtos, incentivo aos empresários turísticos e comerciários a fazerem adequação, isso é importante, né? Empreendimentos que recebem público, adequação da lei da acessibilidade, né? Isso é fundamental atentarem para isso. O fortalecimento, né, da cultura chão caipira, a criação de uma comissão municipal de eventos, né, que já existe? Não, isso é muito importante. É isso, né? Isso eu vi em Campos do Jordão, e é fundamental porque esse grupo ele consegue trabalhar o calendário turístico anual, né, da cidade, e também ter aquele olhar do entorno, né, para garantir o sucesso dos seus eventos. Então, uma comissão voltada, né, para os eventos é muito importante. Né, articulação com os 5 S's, né, essas entidades que realmente ajudam muito, as entidades, né, a Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo, é uma entidade nova que surgiu a partir da criação dessa lei. Então, ter esse trabalho. Eu acho que... Deixa-me ver aqui só uma coisa. Ocupação orçamentária, a gestão do... aqui, ó. Eu passei por esse aqui é importante. Olha, formação do Grupo Gestor do Turismo Sustentável de Paraibuna. Ele deve ser composto por membros do CONTUR, por servidores públicos e munícipes interessados no desenvolvimento do turismo, né? E que possam realizar o trabalho conjunto de alavancar os programas e projetos do plano dentro das possibilidades. Então, ou seja, o plano, nós colocamos nossas ideias no papel. Para se tornarem realidade, nós precisamos tirar essas ideias do papel, né? E isso não pode ser só competência da diretora de turismo.
E da prefeitura. Ela tem que ter esse grupo, porque, vejam, foi muito nítido nessas respostas, né? Aquelas pessoas que realmente entendem as questões do turismo de natureza, tem a visão dela, está colocada aí, né? Os que têm a visão voltada para o turismo de pesca, tem aí. Então, é importante que um grupo, né, de alguma forma, o Contur está envolvido em tudo. Seria, assim, uma espécie de um grupo de trabalho, né, voltado para realmente alavancar. Qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é viabilizar esse projeto que foi definido, que vai para pedir verba para o DAD. Então, veja, um dos fatores dificultantes que tínhamos antes é a falta de verba. Agora, já tem alguma. Se fosse mais, seria ótimo. Mas 600 mil já ajuda muito, né? Então, precisa saber administrar para potencializar, otimizar essa verba. Ok? E juntos chegamos à instância, né, professora? Só dessa forma que iremos conseguir, né? Com essa homogeneidade aí de todo mundo, se unindo e fazendo o turismo presente aqui na cidade. Exatamente, porque a instância, né, ela vai ter maior verba, né, e, portanto, vai precisar, né, de mais pessoas trabalhando para definirem os projetos, alavancarem os projetos, e essa é a meta. Na verdade, ser instância é uma meta de Paraibuna desde lá da primeira feitures. Né? Na época, eu tinha, né, um relacionamento com o Walter Ebran e o próprio Vitão, pelo Conselho Pro Turismo do Cone Leste Paulista, e já batalhavam, né, por ser instância. Mas era difícil, realmente era muito difícil. Com essa nova lei, com o ranqueamento, já tem uma possibilidade, mas vai precisar fazer a lição de casa. Né? Rafael? Rafael? Cadê o Rafael? Técnica. Rafael? Parou. Parou o mouse. Vamos lá, então. Bom, então já demos essa boa notícia do que está no andamento, né? As questões para a infraestrutura turística continuam, né? Articulação, aqui nós temos também a questão dos atrativos turísticos. Lá no primeiro, no plano de 2017, foram sugeridos, né, uma união de esforços já também no que o plano diretor participativo, né, de Paraibuna já citava, né, que era criar trilhas, né, trilhas, rotas, circuito, roteiro turístico, tem vários nomes, mas, enfim, que passassem por esses bairros, né, que organizassem, né, as pessoas que moram nesses bairros para receber, né, os turistas, enfim. Foi sugerido também a restauração do mercado municipal, da casa, né, da Fundação Cultural, do prédio, né, do planejamento, professor Mimi, abertura de visitação, né? É claro que tem que ser uma negociação com os proprietários, mas seria um atrativo, né? Os visitantes conhecerem uma dessas casas que mantém, né, os aspectos coloniais, enfim. Também se citou a questão de divulgação de linhas de crédito para os produtores, promover visitas técnicas com os empresários daqui, para conhecer, né, como é feito, por exemplo, o turismo rural nessas cidades que já são reconhecidas como tal. Né? A questão da educação e capacitação, que nós também já falamos, de introduzir disciplinas nas escolas, né, que tratem da geografia, da história, do meio ambiente, da fauna, da flora, de Paraibuna.
né? É importante porque que a população conheça isso, porque conhecendo ela pode valorizar mais, né? Aí vem a capacitação dos professores, para que eles possam fazer esse trabalho com as crianças, cursos profissionalizantes, sem dúvida, né? Também cursos para os empresários, né, de turismo, cursos de gestão, economia criativa, tudo isso é acessível não só com o apoio, né, daquelas entidades, Senac, Sebrae, etc., mas também com eles, com cursos online, que é essa nossa tendência, né, dos cursos à distância. Pronto, Rafael? Ok? Bom, então, esse trabalho. O trabalho de marketing, o primeiro item, né, que coloquei, é a questão da elaboração do plano de marketing. Então, a propaganda, ela é uma divulgação paga, né? Você vai lá, compra um espaço no jornal, um banner no site, etc. A publicidade é aquilo que você tem que não é cobrado, seja uma entrevista numa revista, num jornal, né, uma live, alguma coisa. Porém, o marketing ele é muito mais que isso, né? Isso, propaganda e publicidade, são partes do marketing. Então, o plano de marketing, ele agora vai se debruçar em cima daquela segmentação turística que nós vimos antes. Então, tá ok. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um guia turístico, um folder, um mapa. O que nós vamos colocar? Né? Slogan a cidade já tem, né? Paraibuna Chão Caipira. Então, como vamos divulgar, né, esse significado da cultura caipira? Então, a partir desse trabalho da elaboração do plano de marketing, aí vai ficar, né, batido o martelo, porque o que acontece? A gente pode eleger uma ou duas segmentações como carro-chefe, vamos dizer assim, mas que as outras também aconteçam e sejam oferecidas. De repente, né, você foca naquela segmentação de maior potencial para trazer público, mas também, uma vez o público aqui, ela vai saber que tem as outras segmentações. Ela pode se organizar, se agendar para uma próxima volta para a cidade. Então, há várias possibilidades, né? E depois... Onde tem um marketing institucional, né, professora? E tem particular das pessoas, onde se unindo dá para chegar mais longe, né? Não esperar só do institucional, né? Não é isso? Exatamente. Inclusive, eu estava aqui, ó. Como diz, né? Tirou daqui. Tirou daqui, porque a gente está falando aqui, ó, no 5.2, a criação e publicação de material institucional. Então, a prefeitura, dentro, né, das verbas dela, ela pode, até porque vai estar aqui no plano e provavelmente vai ser aprovado, autorizada a fazer a divulgação institucional do município. O que significa? Significa que ela não vai fazer a divulgação de um hotel ou de um restaurante, né? Porque daí iria estar, vamos dizer assim, beneficiando uma pessoa, né? E a prefeitura tem que ter a verba para realmente beneficiar os seus moradores. Então, a divulgação do empreendimento é o empresário que faz. Mas nada, absolutamente nada, impede que no plano de marketing seja feito um esforço conjunto, né? Então, há vários exemplos de material de divulgação, principalmente quando o município vai para feiras, participar de feiras, né, seja estadual, regional, e junto com no material
temos lá os empresários e também o apoio institucional da prefeitura. Opa, está indo, ok. A pesquisa de demanda turística, ela é recomendada para ser feita anualmente, né? Porque você pode acompanhar o perfil do turista. É aquele mesmo perfil, mudou, ele está com outras exigências, ele tem outras necessidades. Então, a pesquisa de demanda é recomendado que ela seja feita todos os anos. Legislação turística, né? Aqui nós temos a questão da lei do Fundo Municipal de Turismo, e o município já fez essa lei, já criou, né? E o Conselho Municipal de Turismo, junto com a Secretaria Diretoria de Turismo, já estão aí para administrar, né, esse fundo. Bom, sugerindo aí, é uma sugestão, inclusive, meio padrão, o regulamento dos atrativos em consonância com o Código de Ética Mundial do Turismo, né, que é a Organização Mundial do Turismo. Então, assim como nós temos o desenvolvimento sustentável, o turismo sustentável veio, vamos dizer assim, a reboque, né? E também precisa seguir esse código de ética, né? Para que o turismo aconteça sempre da melhor forma possível. Bom, na legislação também, possivelmente, sendo estudado, fazendo como for possível, programas de incentivo à formalização das empresas turísticas, né? Eu falei lá antes da questão do MEI, não é tão difícil. Também o cadastro, né, dos empreendimentos turísticos, né, no Cadastur. Por que é bom? Bom, alguns empreendimentos são obrigatórios pela lei do Plano Nacional do Turismo, a Lei 11.771 de 2008. Então, estabelece que os empreendimentos turísticos, eles dão aqui arrolados, né, agências de turismo, transportadoras, guias, meios de hospedagem e outros, que façam o seu cadastro. Ele não custa nada, ele é online, não é um órgão fiscalizador, né? Mas ele vai poder dizer ao Brasil e ao mundo quais são as empresas que trabalham com turismo, né? Então, e isso, para aquele plano que eu falei da regionalização do turismo, ajuda o município a ter uma pontuação melhor. Então, lembra que eu falei a respeito de ter no Mapa Brasileiro do Turismo cidades classificadas com A, B, C, D e E? Então, quando o Ministério lança um edital de liberação de verba, né, ele lança um valor maior para quem é A, para B, um valor menor para quem é D e E. Então, vai ter verba, mas dependendo, né, da situação. E um dos itens que eles consideram para fazer essa escala, né, de A, B, C, D, é o número de empreendimentos turísticos no cadastro daquela cidade, né? Então, é uma sugestão, aqui é uma sugestão de que, né, a administração incentive os empresários a fazerem o cadastro, né? Cuidar também da questão da preservação do patrimônio, né, histórico da cidade, importante. A infraestrutura da cidade, vamos lá, apoio à implantação do plano de manejo do Parque do Fundão, construção de uma praça multi-eventos, ampliação de áreas de estacionamento, construção de banheiros públicos, manutenção, conservação e investimento de drenagem e material de boa qualidade nas estradas rurais,
né, que dão acesso, renovação e sinalização viária e das placas do município, construção de uma rodoviária, né, foi sugerido várias vezes, contratação de empresas turísticas para elaboração e implementação dos projetos, e contratação também de empresa de engenharia e obras para elaboração, né? É importante que esse item esteja na lei, né? Essa necessidade de ter a contratação de empresas turísticas, porque, às vezes, as pessoas ou os municípios têm o projeto, mas não têm o projeto completo, e não vai poder usar o dinheiro para contratar o especialista, ou seja, o engenheiro, o arquiteto, né? Então, tentamos aqui, né, agora um último item, é a questão do meio ambiente, né? Ter aqui o investimento na preservação. Na verdade, nós temos a lei, né, do Código Florestal, ela já é ampla, é a lei nacional, mas o município também pode ter o seu olhar, né? Então, sugeriu aqui uma base da Polícia Militar Ambiental no município, aqui a fiscalização, né, dessa lei do Código Florestal, e também em consonância, em concordância, em complementação ao plano diretor participativo do município de Paraibuna, que tem lá a sua cláusula, né, vamos dizer assim, a respeito do meio ambiente, né, da preservação do meio ambiente. Então, tem que andar junto, né, dentro aí das leis vigentes. Também, uma sugestão muito boa, a oferta aos proprietários rurais, orientações de profissionais a respeito do manejo agropecuário, principalmente no reflorestamento de áreas de proteção permanente, com plantas nativas, para conduzir a quantidade, a qualidade das águas nascentes, rede de drenagem, e que em áreas de cultivo de eucalipto sejam respeitadas as leis de proteção das drenagens e que as margens da represa de Paraibuna seja melhor conduzida, né, em relação ao uso e ocupação do espaço. E aqui, por último, que eu falei também, de implantar os estudos de capacidade de carga turística, né, para aqueles lugares que promovam, né, recebam um grande fluxo de visitantes. Então, muita gente no mesmo local, no mesmo período, causa degradação ambiental, também sociocultural, né, conflitos, e tudo isso, né, deve ser previsto e criado mecanismos para se evitar, né, para que o turismo aconteça de forma harmônica e que seja realmente bom para todo mundo. Ok? Professora, agora, desculpa. Daí, antes de encerrar, se a senhora puder, gostaria aqui de agradecer daí as pessoas que acompanharam a gente até agora, né? E depois, se as pessoas quiserem ainda fazer algum tipo de observação, centralizar num e-mail, pode ser, professor? Sim. Daí eu falo o e-mail, as pessoas podem encaminhar as observações, o que seja necessário para eu encaminhar para a senhora. Também. Pode ser? Eu acho que fica melhor, centraliza, né? Mas no momento certo. Só fiz a parte aqui. Rafael, por favor, volta naquele primeiro arquivo. Naquele primeiro arquivo, né, o último item é a visão de futuro de turismo, né? Então, eu gostaria de colocar uma frase, uma sugestão, né, e para que vocês analisem essa frase, para ver se ela realmente reflete tudo isso que nós conversamos. Sim? Ok.
Então, vamos lá ver a visão de turismo de Paraibuna. A visão de futuro do turismo de Paraibuna, né? Então, essa visão, ela vai nos indicar o rumo que devemos tomar. Vamos lá. Olha só, hein? Nós trabalhamos. Quantas coisas. Instituições, vocação turística. Pronto. Ok. Então, após ler, né, analisar tudo isso, né, que vocês acabaram de ver, fiz a seguinte sugestão. A visão de futuro para o turismo de Paraibuna. Ser um destino conhecido pela diversidade de sua segmentação turística. Né? Nós descobrimos nesse trabalho. Que proporciona lazer, bem-estar, cultura, natureza, aventura, experiências de autenticidade e simplicidade. É isto que o turista atual quer, compartilhar essas experiências, né? De uma população que preserva suas raízes no chão caipira, né? Muito valorizado, muito merecido, por meio da gastronomia típica da roça, da produção agropecuária, religiosidade, as festas folclóricas, os eventos populares, artesanatos, buscando sempre compartilhar sua qualidade de vida com os turistas e valorizando os critérios do turismo sustentável, né? E que critérios são esses? É o critério de preservação do meio ambiente, é o critério de valorização da identidade e da cultura local e o critério da distribuição de renda, né, para a população, né? Uma oportunidade em que todos os moradores ganhem e em que todos os turistas também ganhem, né, por poder compartilhar essa vida tranquila, maravilhosa que se tem aqui no município. Né? Então, nós podemos, né, responder algumas questões. A maioria aqui, professora, pelo que eu estou vendo, é mais observações, tá? E o grupo de pesca aqui de Paraibuna estão em peso aqui, viu? De Paraibuna e de outras cidades também. Mas, enfim, queremos agradecer aí a Tiago Soares, Tiago Pereira também, mas eu posso ler alguns, professora? Sim, Pode sim. ser? Então, Tiago Soares, pesca e solte, cota zero. Tiago Pereira precisa fundamentalmente de peixe vivo na represa, neste caso, tucunaré. Fish Ei Brasil, Caio Daniel dando boa noite para a gente, Elaine Cristina dando boa noite para a gente também, professora. Bruno dos Santos Oliveira, Rangel. Ele marcou o Pedro Luiz Rangel aqui. O tucunaré é o carro-chefe da pesca esportiva em todo o Brasil. Precisamos cuidar com mais carinho e evitar matança desenfreada. A Elaine Cristina, ela salientou aqui que Paraibuna precisa de formação urgente. Eu acho que é a Elaine. É a nossa Elaine. É a nossa Elaine. A nossa Elaine. Tiago Soares, tucunaré, traz turista e turista gasta na cidade. Igor Kogak, boa noite, viva a pesca esportiva. Fish Ei Brasil, Caio Daniel, 100% pesca esportiva e peixe, tanque e rede para se alimentar. A Larissa Faria, concordo, Elaine, formação é uma necessidade e precisa ser constante. O Pedro Luiz Rangel Santos Alvarenga, o Ribeirão poderia tirar um grande proveito da pesca esportiva, claro, sem precisar matar o peixe.
Luiz Neri, devemos apoiar a pesca esportiva na região, muitos turistas em vista. A Larissa Faria, é necessário capacitar cada vez mais para receptivo local. Ricardo Gazarra, por culpa do tucunaré, são mais de 30 barcos e com 3 pescadores em cada, alguns com suas famílias em hotéis, movimentando a economia de Paraibuna, todo final de semana. Isso é um incentivo, né, professora? Uhum. Red O, Show, Nery, são pessoas aí que a gente está citando para homenagear de ter acompanhado a gente, né, professora? Por isso que eu estou citando aqui. Quero Pesca, consórcio Quero Pesca à disposição para colaborar, agregando parceiros para este desenvolvimento, e estou ao lado, em São José. Quero Pesca agora. Gilson de Souza parabenizando a gente. Luiz Neri, mais rampas públicas de concreto e fiscalização do meio ambiente em cima da pesca predatória com redes e tarrafas. Ricardo Gazarra mandando parabéns para a gente. Pedro Luiz Rangel novamente, sabe as palavras, minha amiga palestrante. Leandro Rossi, Paraibuna tem um potencial enorme para o turismo, se tratando de pesca esportiva. O que temos que fazer é preservar a espécie tucunaré. Isso já seria um grande passo. Obrigada. Fábio Martins, sucesso a Paraibuna, o que se torne o maior e melhor polo da pesca esportiva nas proximidades da capital. Maior concentração de pescador, potencial tem, falta empenho. Continua, professor, ou só cito? Posso continuar até o final? Nós estamos com 10 minutos, né? Nós estamos pretendendo encerrar às 21h, então temos 10 minutos. Posso ir até o... Pode, mais um pouco? E também dar o e-mail, né? Isso, para as pessoas encaminharem. Então, Isso. Thiago Soares, represa magnífica, maior potencial. Fish e Brasil, deveria incentivar mais a criação de tilápia em tanque. Rede para pequenos produtores, principalmente aqueles que precisam armar rede para tirar seu sustento. Assim, não precisa tirar peixe da represa. Bruno dos Santos Oliveira, gostei muito do conteúdo em que a palestrante está focando bem como pesca esportiva e, diante disso, nossa represa será melhor estruturada e também os pontos turísticos da cidade. Bem conduzida a palestra. Muito obrigada. Igor Kogak, represa com um potencial enorme na pesca esportiva. Luiz Neri, soltura de alevinos de várias espécies compatíveis para repovoar a represa. Todos os anos, isso ele está dando essa observação aqui. Frederico Sattelmaier Júnior, o futuro é a exploração do turismo sustentável. Paraibuna, por ter uma maravilhosa represa, deve aproveitar a pesca esportiva e a preservação do tucunaré, que atrai pescadores de todo o estado. Bruno dos Santos Oliveira, comentário perfeito. Fish e Brasil, tucunaré, está incentivando aqui o tucunaré, a piabanha. Pedro Luiz Rangel, o projeto de pesca esportiva precisa ser interligado com todas as cidades que margeiam nosso reservatório. Alex Caiar, equipes de pesca de Taubaté, apoia o Cota Zero para Tucunaré. Wellington Carvalho, boa noite, gostaria de um maior incentivo ao pescador esportivo, um acesso melhor à represa com viabilidade, com rampa de concreto e uma fiscalização melhor para preservar a pesca esportiva. A Chicalca, Alexandre, ele só marcou aqui, e Já Pesca. O problema de algumas pessoas, sem um pingo de visão de futuro, é achar que a melhor forma de renda é vender um motivo, peixe, pelo qual os pescadores vão toda semana para a represa, ao invés de preservar. A Chicalca, novamente, né? Vamos aproveitar o potencial de turismo de pesca esportiva em Paraibuna, o futuro de pesca em Paraibuna tem mais a oferecer. Dinho Éder, mais rampas de concreto e fiscalização na represa. Então, tem vários aqui, professora. Agora só vou citar o nome para a gente encerrar. Já Pesca, Weber Amaral, Pedro Luiz Rangel novamente, Já Pesca novamente, Weber Amaral, Valdir Pena, Álvaro Soares, Elaine, novamente, Elaine, nossa Elaine, né? Nossa Elaine. Fish em Brasil, Quero Pesca, Maurício Cruz, Ricardo Gazaca, Gilberto Nunes, Marcos Flyfish,
Ricardo César Antunes da Silva, André Dornelas, Sérgio Paulo, Pablo Muraca Pesca, Guto, Sandra Claro, Danilo Pazin, Júnior Pazin, Sandra Claro. Então, enfim, muito obrigada aí a todos que acompanharam, né, professora? Isso. E as pessoas que quiserem ainda fazer suas observações e entrar em contato com a gente para esclarecer essas algumas dúvidas que venha a ter, né, professora? Posso Perfeito. centralizar nesse e-mail? Isso, vamos centralizar com você e você me repassa. Perfeito. Né? Então, o e-mail é imprensa@paraibuna.sp.gov.br. Daí vocês podem mandar aí as considerações aí de vocês sobre a noite de hoje. Agora é com a senhora, professora. Bom, então, quase uma sessão, né, de cinema, quase 2 horas aí, mas que são momentos raros, né, momento de trabalhar, de conversar, na verdade, com um público grande. É a primeira vez, né, que eu faço isso, é a minha primeira experiência, e espero ter podido, né, passar em pouco tempo todo esse conteúdo que estamos estudando, e convidamos vocês, né, para a próxima reunião, né, virtual que nós teremos, mas aí que chamaremos de audiência pública, porque dentro do processo da Lei 1.261, ela também, né, pede que seja feita uma reunião. Então, nessa reunião de audiência pública, nós estamos prevendo, mas vamos confirmar, né, dia 21 ainda de agosto, em que aí traremos assim o panorama completo, né, do turismo de Paraibuna. E se tudo estiver, né, de acordo, nós prepararemos uma minuta de lei contendo esses programas e projetos, né, que apresentamos e eventuais que possam, né, também surgir para a Câmara Municipal. E aí teremos terminado, né, o trabalho de revisão. A diretoria e o Contur vão reunir esse plano e mais outros documentos exigidos pela lei do MIT de instâncias, e aí vamos trabalhando, né? E a nossa meta é instância turística. Vamos trabalhar muito bem com o MIT, mas não vamos esquecer do futuro, né? Um turismo muito consolidado e responsável, sustentável aqui para Paraibuna. Ok? Então, perfeito, professora. Muito obrigada pela noite de hoje. Foi de muito conteúdo, com toda certeza. Obrigada, Matilde, também. Obrigada. Suas considerações aqui? Então, perfeito. Então, boa noite a todos e até a audiência pública, né, professora? Isso. E muito obrigada por terem acompanhado até agora. Boa noite. Tudo de bom. Deus abençoe.